Bom dia, gente. Vocês estão felizes com Jesus? Minha esposa falou sobre a chuva, né? Glória a Deus pela chuva, amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Coloque seus pensamentos no Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de você essa manhã, pedindo pelo teu favor, pela tua graça. Nós oramos essa manhã por espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos entrar no pleno conhecimento de Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, que o Senhor encontre em nossos corações essa manhã terra boa, que o Senhor encontre em nós corações vulneráveis e dispostos a ouvir e obedecer a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Nós já entendemos que você está aqui. E nós pedimos, Espírito Santo, você é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Tu és aquele que nos apresenta a Cristo. Tu és o Deus que revela a Deus. Então nós pedimos, nós rogamos essa manhã que o Senhor encontre o nosso coração e nos revele mais um pouco de quem Deus é. Em nome de Jesus, mais um pouco de quem você é. Se você pode, ainda de olhos fechados, vamos ter um tempo de oração em línguas. Nós honramos a sua presença, nós honramos quem você é, nós dobramos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento diante da grandeza e do senhorio de Cristo. Leva todo o pensamento cativo e nós submetemos a nossa mente e coração ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meus amigos, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 9, verso 10. Provérbios capítulo 9, verso 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Agora abra sua Bíblia em Jó capítulo 42, verso 5. Jó capítulo 42, verso 5. Diz assim o texto bíblico: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes de entrar na palavra de hoje, eu queria indicar alguns livros. Eu acredito que eles não estão, nós estamos em falta ali na livraria. Mas é o Conhecimento do Santo e Excelências de Cristo, do Alan Hood, tá? E também, se você puder, A Glória Devida ao Seu Nome, do Fábio Coelho. São 3 livros que está em falta.
Só tem as excelências. Só tem as excelências de Cristo. Esses 3 livros, algumas coisas que a gente vai conversar essa manhã. Esse livro, vocês vão encontrar algumas coisas que eu falo aqui dentro desses livros, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento de Deus. E a grande maioria das vezes que eu venho aqui para compartilhar a palavra, eu costumo dizer que a minha família ela tem uma única mensagem que fala sobre entrega, né? Então, se você pegar todas as minhas mensagens, a gente sempre está falando quase a mesma coisa de jeito diferente. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre entrega e adoração, só que eu quero ir do começo. Eu quero que a gente entre do início, que é a respeito do conhecimento de Deus. É um assunto que a gente pouco fala. A gente fala muito sobre conhecer a Deus, nós temos canções a respeito de conhecer o Senhor, nós cantamos que queremos conhecer a Cristo, mas e aí? Será que nós realmente estamos mergulhando no conhecimento de Deus verdadeiramente? Ou nós estamos numa busca desenfreada daquilo que Deus pode nos oferecer, daquilo que Deus pode nos dar? E realmente, está bonita, hein, Eras? Que é isso, hein? Só para descontrair, gente. Será mesmo que a gente tem mergulhado nesse conhecimento de Deus? Ou será que nós estamos realmente mais interessados naquilo que Deus pode nos oferecer? E Deus realmente nos oferece muitas coisas. Se nós mergulharmos nas Escrituras, nós vamos ver diversas promessas a respeito de coisas boas que Deus nos dá. Sim ou não? Sim ou não, gente? Só se você nunca me viu pregar, eu sou um pregador carente. Eu vou ficar perguntando várias vezes para vocês se vocês estão me ouvindo. Então tem realmente várias promessas de Deus para nós. Há muito tempo atrás, eu nem sei se existem ainda essas coisas, mas tinha uma caixinha chamada Preciosas Promessas. Vocês lembram disso? Que daí você ia lá, tirava uma preciosa promessa, olhava e falava: nossa, hoje o meu dia vai ser incrível. Era tipo ler horóscopo, só que do crente, né? E a gente sempre mergulhou, e a gente conhece muito as promessas de Deus para as nossas vidas. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 até à sua direita, mas você não será atingido. E você pega aquilo e fala: cara, e realmente é verdade. É uma verdade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ai, Deus, eu quero tanto descansar mesmo. E tem muitas promessas de Deus. Mas muitas vezes, gente, eu tenho percebido a igreja mergulhando numa sanguessuga de Deus. Nós entramos na igreja como se fosse um supermercado da bênção, né? Hoje eu vim para buscar isso, eu vim para buscar aquilo. E sabe, Deus é misericordioso, compassivo, Ele nos ama. E Ele muitas vezes, você recebe essas bênçãos. E você fica alegre, contente com isso. E você, ao invés disso te impulsionar ao conhecimento, a entender melhor quem Deus é, você ainda permanece querendo mais e mais e mais. É tipo aquele teu amigo que te chama no WhatsApp, que você nunca fala com ele, daí de repente aparece uma mensagem: oi, sumido, né? Oi, amigo, tudo bem? Né? Então, eu tenho percebido nos últimos tempos a igreja numa busca interesseira assim por Deus. E talvez isso seja muito culpa de uma teologia da prosperidade que tem sido pregada há muito tempo e tem sido enraizado, e nós precisamos desconstruir isso. Deus é um Deus que nos prospera sim, mas nós não vamos até Deus por causa disso. Nós vamos até Deus porque nós ansiamos por conhecer Ele de verdade.
Então, essa manhã eu queria que a gente, juntos aqui, nós possamos entender melhor e mergulhar no conhecimento de Deus. Poucos estão realmente interessados em conhecer a Deus. Quantas vezes você perguntou para Deus, o que tem no teu coração aí, Deus? O que você precisa compartilhar comigo? E parece meio místico essas coisas, mas Deus anseia por relacionamento com o homem, desde sempre. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos se relacionar com Ele. Então Adão e Eva foram lá, teve todo o rolê, todo mundo conhece a história. Quando eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder, se afastar do relacionamento com Deus, mas Deus foi atrás deles. Então, o povo peca, a história de Moisés no Egito é a mesma coisa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Deus tenta trazer novamente o povo para um lugar de relacionamento e conhecimento de quem Ele é, mas o povo novamente está mais interessado naquilo que Deus pode oferecer. E é incrível como a Bíblia, alguém disse que a Bíblia é mais atual do que o Jornal da Manhã, né? Mas a gente vai olhando, jornal é uma coisa bem velha, né, gente? É mais atual do que a notícia na internet de amanhã, tá bom? Mas nós fomos criados, gente, para adorar Jesus. Você foi criado para o relacionamento, e não existe relacionamento e não existe adoração sem conhecimento de Deus. E eu queria entrar na importância disso, tá? Então agora eu entro de verdade na palavra, depois de 12 minutos. Eu coloquei um cronômetro aqui, para ver se eu... Quem está me vendo pregar pela primeira vez aqui, levante a mão. Amém, gente. Então, prepare o almoço às 3 horas da tarde, tá bom? Brincadeira. Às vezes é verdade. Vamos começar agora de verdade. A importância de conhecer a Deus. A.W. Tozer, o autor do Conhecimento do Santo, inclusive que eu indiquei aqui, ele diz o seguinte: uma concepção correta sobre Deus é fundamental não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Ela é para a adoração o que o alicerce é para o templo. Se for inadequada ou fora de prumo, cedo ou tarde toda a estrutura irá desabar. Então o que o Tozer está querendo dizer aqui? Cara, se você fundamentar a adoração num conhecimento errado sobre Deus, isso cedo ou tarde vai desabar. Eu quero dizer que se tua vida, eu quero ir um pouquinho além, né? Se adoração é um estilo de vida, como a gente fala muito aqui, a concepção ou o entendimento correto de quem Deus é, se você fundamentar a sua vida no conhecimento correto de Deus, ela vai ser um alicerce para a sua vida, porque é um conhecimento correto de Deus. Agora, se o seu conhecimento de Deus estiver corrompido, errado, você provavelmente vai fundamentar a sua vida num conhecimento que vai desabar daqui a pouco. Então, é muito importante que nós tenhamos uma ideia e um entendimento correto de quem Deus é. O primeiro texto que nós lemos foi: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, para eu conhecer a Deus, eu preciso entender quem Ele é, e não apenas ficar sabendo de coisas sobre Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o temor ele nos leva para um lugar onde nós conhecemos a verdadeira sabedoria. Amém? O entendimento correto e elevado de Deus é extremamente importante para nós como igreja e corpo de Cristo. Quando esse conhecimento de Deus ele declina, ou melhor, além de declinar, nós não temos isso, seja na medida que for, gente.
a igreja, a adoração, os padrões morais, a conduta, elas vão cair juntamente com isso. Porque nós não temos onde nos firmar, nós não sabemos quem Deus é. E automaticamente, padrões morais, conduta, adoração. E por isso, meus amigos, nós olhamos para algumas igrejas, eu coloco entre aspas, porque muitos lugares é uma reunião de pessoas e eu não considero igreja, tá? Mas muitos lugares estão caindo com um padrão moral muito, muito grande, assim, padrão moral ruim. Nós vemos igrejas que não conhecem a Deus. Gente, assim, eu não sou o cara que mais viaja para ministrar. Farley é muito mais do que eu. Mas, gente, de verdade, quando a gente começa a adorar Jesus, nós percebemos a igreja que conhece Deus e a igreja que não conhece Deus. A igreja que tem entendimento daquilo que está fazendo é a igreja que não tem entendimento. E por muitas vezes eu tenho que ensinar antes de adorar. Porque muitos não sabem o que estão fazendo, não sabem para quem estão fazendo, não conhecem a respeito daquele que ele está adorando. Então, não é surpresa que os padrões morais de muitas igrejas estão lá embaixo. Porque não conhecem a Deus, não têm temor de Deus. Então, há algum tempo atrás, nós tivemos o caso de uma igreja específica nos Estados Unidos, que todo mundo olhava para aquela igreja e tipo, cara, incrível isso. E infelizmente tivemos alguns escândalos esse ano, né? Mas o que me assustava era ver a defesa das pessoas que estavam nessa igreja. Não, mas não é bem assim, não, mas isso não pode ser verdade, não, porque... E daí você olhava assim e falava, cara, a gente está falando de um padrão moral e bíblico, e você quer discutir a respeito do padrão moral e bíblico defendendo uma instituição. Então você olha e fala assim, cara, cadê o conhecimento de Deus? Cadê aquilo que Deus... aquilo que fere o coração de Deus que você conhece? Cadê a realidade bíblica impressa no seu coração? Não falando apenas de escândalos, mas até de heresias. A gente vê alguns pregadores falando algumas coisas e tal, e você vê a defesa de algumas pessoas a respeito daquilo que elas estão pregando, que são heresias, são absurdos. Estão levando a igreja para um padrão moral deplorável. O que é isso? Falta de conhecimento de Deus. Quando os bereanos são elogiados na Bíblia, é porque tudo que eles ouviam, eles voltavam nas Escrituras para ver se aquilo era verdade a respeito de Deus. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos para essas coisas. Nós precisamos conhecer a Deus. Quanto menos o conhecemos, mais suscetíveis nós ficamos ao engano e à doutrina errada. E, gente, isso vai se infiltrar na igreja cada dia mais, quanto os tempos estão chegando no fim. Então, olha só que interessante. Abre sua Bíblia lá em Efésios 4. Estão entendendo? Estamos falando sobre o conhecimento de Deus e a importância de conhecê-lo. Efésios 4, verso 11. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos, diga todos, alcancemos a unidade e a fé e o conhecimento do Filho de Deus,
alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que Paulo está falando aqui? O Senhor designou pessoas e ministérios, e pessoas que fluem em determinados ministérios, para que nós possamos ser edificados no conhecimento de Cristo, para que esse conhecimento, e interessante, tá, gente? Apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e etc. Profetas, esqueci dos profetas. Não necessariamente é o cara que está aqui, ó. Ok? São as pessoas que o Senhor comissionou no seu corpo para ensinar e edificar. Você conversa com um evangelista, ele não precisa nem estar na plataforma, você sabe que ele é evangelista. Você conversa com um apóstolo, e gente, não existe mais apóstolo, está na Bíblia, tá? Não preciso discutir com você, tá? Agora, lógico, tem alguns que se denominam, mas não são, e ponto. Você conversa com um apóstolo, conversa com um cara pastoral, você conversa com alguém que é profeta, você vê a diferença e a pluralidade daquilo que Deus fez para que o seu corpo fosse edificado. Para quê? Para que nós possamos conhecer a Deus. E nós possamos amadurecer e não sermos mais levados por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque Deus sabia que nos últimos dias muitos entrariam no meio da igreja para distribuir falsas doutrinas. Então o conhecimento de Deus, ele é muito importante para que nós possamos olhar e falar: isso aqui é mentira. Você já ouviu alguém pregar e parece que falou assim: cara, isso daí é muito estranho. Sim ou não? O que é isso? O seu conhecimento, aquilo que feriu o teu coração em algum momento, fez com que você tivesse um filtro, falado assim: cara, isso aqui está errado. E daí você vai lá na Bíblia e fala assim: realmente estou certo, ele está errado. Em alguns momentos, tá, gente? Talvez, não é todas as vezes que a gente sente isso que é também uma verdade. Muitas vezes nós fomos fundamentados em falsas doutrinas antes. E aquilo fez um negócio, você fala assim, cara, daí você vai para a Bíblia e fala assim: meu Deus, ele estava certo e eu estava errado. E daí aquilo, o que acontece? Desconstrói. Ok? Então, o conhecimento de Deus nos liberta. A verdade nos liberta. Amém? E eu queria entrar num assunto chamado os atributos de Deus. Alguém já ouviu falar? Os atributos de Deus. Alguém? Levanta a mão, quem já ouviu? Olha só, algumas pessoas sim, outras não. Sinceramente, gente, a gente fala aqui na igreja, quando a gente vai falar sobre adoração, a gente fala muito sobre atributos de Deus. Mas eu lembro, na primeira igreja que eu frequentei, faz tempo, tá, gente? Eu tinha cabelo e minha barba, eu não tinha barba. Eu tinha cabelo ainda, há 25 quilos atrás. Eu pesava 50 quilos de roupa molhada, né? Então, assim, eu lembro do líder de adoração na época dar um estudo pra gente a respeito dos atributos de Deus. Mano, isso faz muitos anos. E eu vejo muito pouco a igreja falar sobre os atributos de Deus. E é muito importante nós entendermos o que Ele é. Há um tempo atrás também eu vi uma igreja em específico aqui em Curitiba fazendo uma série a respeito do livro do Tozer que eu comentei, Conhecimento do Santo. Era uma série. O livro Conhecimento do Santo, se você um dia quiser comprar, não quiser esperar aqui, quiser comprar na internet, ele fala exatamente sobre os atributos de Deus. Ele distribui assim os atributos de Deus. Não todos, obviamente, porque a gente não tem uma lista completa dos atributos de Deus.
mas muitos atributos ali, é muito legal. Mas eu lembro que essa igreja fez uma série. Fora isso, gente, mas o que é o tal do atributo? Eu gosto de uma frase que fala assim: o atributo de Deus é tudo aquilo que Deus decidiu revelar ser verdade a seu próprio respeito. Então Deus decidiu revelar que Ele é bom. Deus decidiu revelar que Ele é santo. Certo? Então ele fala assim: eu sou esse cara. E isso é verdade sobre mim. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente olha para atributo de Deus e olha e vê que Deus é bom, Deus é santo, Deus é eterno, Deus é infinito. E nós entendemos isso muitas vezes como uma qualidade de Deus. Só que qualidade, gente, ou habilidade, é algo que uma hora está 100%, outra hora está 50%. E nós, como seres humanos, tem dia que você levanta meio de cara com a vida. E aquele dia você não está tão bonzinho, certo? Sim ou não? Tipo, você o curitibano vai falar que acorda meio envaretado, né? Tipo, acordei meio envaretado, né? E aquele dia, cara, você não é tão bonzinho. Mas tem um dia que você, cara, dormiu bem pra caramba, comeu costela, né? Acordou de manhã com aquele gosto de costela no céu da boca, né? Você fala assim: nossa, foi muito bom. E daí, cara, as pessoas falam com você fala: ai, que legal. E você, naquele dia você está bonzinho. Só que Deus não possui qualidades. Deus possui atributos. Então Deus, Ele é 100% tudo. Como assim, Diego? Deus é 100% bom. Deus não é instável como nós, que acorda bem um dia e acorda: hoje eu acordei meio de cara, vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus não acordou de cara um dia. Primeiro porque Deus não dorme. Ok? Vamos lá. Então, Deus é 100% tudo. Então, quando Ele exerce justiça, tipo, eu vou exercer justiça agora, Deus continua sendo bom na justiça. Agora, quando Deus é misericordioso, como o texto de Apocalipse fala, que eu dei-lhe tempo para se arrepender, não significa que Deus está sendo injusto. Deus continua sendo justo, mas 100% também misericordioso e 100% justo. Olha que doideira. Então, muitas vezes você olha para... E são perguntas que nós fazemos muitas vezes. Cara, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? E você olha porque pergunta: cara, Deus não estava bom naquele dia. Não, Deus continuava sendo bom, mas Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo justo. Então, um atributo de Deus é algo que Ele é 100% aquilo. Então, nós precisamos entender que Ele não escolhe ser uma coisa, Ele é tudo ao mesmo tempo. E isso bagunça a nossa cabeça humana e nosso entendimento pequeno a respeito das coisas. Então, quando nós cantamos que Deus é bom, nós precisamos entender isso. Deus não é instável, Deus é completo e perfeito. Amém? Estão entendendo? Exemplos de atributos: Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente. O que é autossuficiência? Ele não precisa de nada, inclusive Ele não precisa de você e nem de mim. Olha só que ruim para o nosso ego, né? Para o nosso: ai, cara, ninguém me ama, nem Deus, Ele não precisa de mim. Não, Deus te ama, só que Ele escolhe, em sua soberania e magnitude e poder, assim: eu quero me relacionar com você. Mas Ele precisa? Não. Ele é autossuficiente nele mesmo. Ok? Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente olha para o Deus do Velho Testamento e olha para o Deus do Novo Testamento, parece que Deus mudou? Deus não mudou, gente. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que estava aqui na adoração e está aqui agora. É o mesmo Deus, gente.
ok? Deus é imutável, Deus é onisciente, sábio, soberano, onipotente, onipresente, fiel, bom, justo, misericordioso, santo, amor. Você já imaginou, quando a gente olha para a palavra santo, por exemplo, nós temos a tendência, e não está errado, tá? Não está errado. Quando eu falo santo, você automaticamente pensa na sua vida cristã, quando você falava assim, santidade é o Senhor, Deus é santo. E daí automaticamente você faz uma conta na sua cabeça que é a separação do pecado, sim ou não? Sim ou não? Só que Deus é santo antes do pecado, gente. Deus é santo antes de qualquer um pensa pecar. Deus continuava sendo santo, porque é um atributo dele. Então Deus é santo antes de qualquer pecado e depois de qualquer pecado. E Deus vai continuar santo quando todos nós, espero que todos nós, estivermos na nova Jerusalém celestial com os nossos corpos glorificados, diante da graça, do favor, daquele que é digno de receber, ninguém com pecado, todo mundo limpinho, puro. Deus continua sendo separado, santo. E olha só, a gente começa a mergulhar no conhecimento de Deus e começa a estudar a respeito dos atributos. E teve um tempo atrás, eu nem lembro se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Há um tempo atrás a gente estava estudando com o pessoal do time de adoração, esse livro do conhecimento do santo, e nós entramos num atributo chamado eternidade de Deus. E quando a gente olha para a eternidade, não parece algo meio subjetivo assim? Fala assim, nossa, Deus é eterno. O que é um Deus eterno? É um Deus que não tem fim. É um Deus que nunca acaba. É um Deus que começou por onde? Não começou, porque ele já existia. E ele vai até onde tudo acabar e ele vai continuar existindo, porque ele é eterno. Se isso tudo acabar. Olha que doideira. E daí a gente estava discutindo no grupo a respeito disso. E eu lembrei de algumas coisas assim. E eu acho que todo mundo aqui, quem tem filhos? Se você tem filhos numa idade aí, mais ou menos da Lê, que é 9, 7, entre 5 até em diante, que ele já começa a ter consciência de algumas coisas e começa a fazer aquelas perguntas difíceis. Eu lembro da Lê um dia começar a chorar do nada assim. E ela falou assim, eu não quero que vocês morram. Acho que toda criança entra numa crise em algum momento da caminhada e fala assim, meu Deus, meus pais vão morrer um dia. Sim ou não? Eu acho que você já passou por isso, né? Tipo assim, meu Deus, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, e agora? E é o sentimento da criança quando ela descobre que existe a finitude das coisas. Só que Deus é infinito e eterno. E é interessante porque o pensamento da criança, quando ela se preocupa com a finitude dos pais, que o pai dela não é eterno, é o quê? Meu Deus, quem vai cuidar de mim? Meu Deus, se meu pai e minha mãe morrer, o que vai acontecer comigo? Quem que vai cuidar de mim? E é uma sensação de insegurança e desespero ao mesmo tempo. Medo. Só que daí quando a gente começa a olhar para um atributo de um Deus Pai, que é eterno, você começa a olhar e falar assim, eu não preciso ter insegurança porque Ele nunca vai morrer. Eu não preciso ter medo porque Ele nunca vai deixar de existir. Porque Ele é eterno. Então Ele cuida de mim para sempre. Eu vou deixar de existir em algum momento, mas Ele não. Então, o Pai terreno pode ter uma finitude, mas o Pai eterno que cuida para sempre, permanecerá para sempre. E por que a gente entra num lugar de segurança e medo? Olha que doideira. Um atributo, eternidade de Deus, faz a gente lembrar que Deus nunca vai morrer. Deus permanece para sempre e continua aqui com a gente.
eu estarei convosco até... Ele é eterno, gente. Outra questão muito legal, sobre a grandiosidade e o poder de Deus na criação, né? Eu lembro que quando a Paty estava grávida, ainda da Maria, a gente estava naquelas consultas de rotina, e fazendo os exames lá para ver o bebê dentro da barriga e tal. E, cara, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que uma doutora que atendeu a Paty, que a gente estava no dia lá, ela começou, acho que a Paty estava já quase no final da gestação. Eu vou descer, tá? Porque eu não consigo só ficar lá em cima. A gente estava no final da gestação e essa doutora falou assim: tá vendo essa válvula aqui no coração? Eu falei: tô, doutora. Então essa válvula aqui está aberta. Daí eu falei, só que na hora eu lembrei de uma coisa, porque, cara, eu fui curado quando eu era criança, assim, porque eu tinha sopro no coração quando eu era criança. Fui curado. Simplesmente fui curado. Inclusive meu pai tinha muito medo de eu fazer exercícios físicos, de participar de atividades físicas mesmo, assim. E eu gostava muito, assim. Então, cara, eu vivia, tipo, respirando, tentando buscar ar em todo lugar. E um dia eu fui curado. Mas enfim, nessa hora eu lembrei disso daí. Daí ela falou assim: sabe essa válvula aqui? Essa válvula, quando ela nascer, essa válvula vai fechar automaticamente. Como assim? Não, é que quando ela nascer, essa válvula vai fechar, por causa do sangue. Ela me explicou lá, fez uma explicação. Eu falei: nossa. E daí eu comecei a pensar nisso. Eu falei: olha a grandiosidade de Deus. Primeiro, que é um negócio muito maluco você saber que uma criança está crescendo dentro de você. E essa criança nunca respirou na vida. Ela está dentro de uma bolsa de água. E quando ela sai para fora, ela faz assim, ela respira. É muito louco isso. Assim, meu Deus. Olha a grandiosidade da criação de Deus. Então a gente fala sobre alguns atributos e a gente começa a meditar na grandiosidade de Deus, na eternidade. Você já tem material muito grande de conhecimento de Deus. Fala, cara, quando a gente canta que Deus é eterno, você vai lembrar, cara, Ele nunca vai deixar, Ele nunca vai faltar. Cara, Ele vai permanecer para sempre. Então a forma como nós nos relacionamos com Deus, a nossa insegurança vai embora, o medo vai embora. Por quê? Porque Deus permanece. Estão comigo? Legal, né, gente? Então, 2 atributos gera fé no nosso coração e traz a consciência maior de quem Ele é. Agora eu pergunto, como seria se a gente mergulhasse nisso? Cara, eu quero estudar a bondade de Deus, eu quero entender quem Deus, esse Deus bom, eu quero entender o Deus provedor, eu quero entender quem é esse Deus eterno, infinito. Como seria o nosso relacionamento e o nosso conhecimento de Deus? A gente olha para a natureza, olha lá para fora, você vê um negócio chovendo, caindo água do céu, gente. Para a gente é muito comum, porque a gente viu isso a vida inteira. Mas assim, está caindo água do céu. Você entende? Ah, mas é que os fenômenos climáticos. Sim, mas quem criou tudo isso? Cara, é muito... Sabe quando a pessoa sobe uma montanha, daí ela chega lá no topo da montanha, filma e coloca aquela música, eu te vejo em tudo, sabe? É isso, gente. E é interessante como Paulo trata os atributos de Deus. Olha só, Romanos 1, vai lá comigo, Romanos 1, capítulo 20. Enquanto vocês abrem, além de você olhar para a natureza, você olhar para a criação e encontrar atributos de grandeza de Deus, da perfeição de Deus, do cuidado de Deus,
você também consegue começar a meditar e orar a respeito disso através das Escrituras. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas exige um esforço disciplinado da nossa parte. Romanos 1, capítulo 20 e 23 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Diga, indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, olhando para essas coisas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu. Diga, obscureceu. Não tinha mais luz de entendimento. Foi escurecido. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. E agora a gente entra numa questão um pouco mais profunda. O que está no lugar de Deus na nossa vida? Né? Se a gente não está conhecendo Deus, automaticamente algumas coisas começam a tomar conta da nossa vida. E cara, quando a gente olha para esse texto de Romanos, Paulo está falando sobre idolatria aqui. Ele está falando sobre imagens, que era o que a galera fazia na época. Imagens de bicho, pareciam pessoas, meia pessoa, meio bicho, meio pessoa, né? Só que a gente, como cristão, evangélico, protestante, lembrando que dia 31 não era Halloween, era os 507 anos da Reforma Protestante, nós, como igreja, nós não entendemos e não adoramos a imagens e ídolos feitos de barro, metal, madeira, certo? Então nós somos muito religiosos e convictos a respeito disso. Só que o que nós colocamos no lugar das coisas visíveis? As coisas invisíveis. Nós idolatramos pessoas, nós idolatramos a nós mesmos, nós, por falta de conhecimento de Deus, nós inclusive criamos um Deus à nossa imagem. Que nós acreditamos que esse Deus é o Deus, e nós oramos para esse Deus, mas a nossa concepção errada desse Deus faz com que esse Deus com letra minúscula que nós criamos, nós idolatramos Ele. Então, por isso que a concepção ou a ideia, o entendimento correto de quem Deus é importante também, porque Deus é amor. O que é o amor para você? O que é o amor de Deus? E muitas vezes nós entendemos, por exemplo, o amor como tolerância. E meus amigos, amar não é tolerar. Então nós entendemos um Deus que tolera, criamos esse Deus para nós mesmos e idolatramos esse Deus. Nós temos um Deus gracioso, pessoal da hipergraça, né? Então nós criamos um Deus e nós deturpamos o significado da graça, ou temos um entendimento pela metade daquilo, e nós criamos um Deus que nós adoramos esse Deus, mas é um Deus fake. Nós idolatramos algo, nós criamos um Deus que nós mesmos criamos. Nós criamos um Deus na nossa mente. Mais uma vez a gente percebe o quanto é necessário nós considerarmos e entrarmos em um relacionamento com Deus onde a gente conhece Ele de verdade. Amém? Estão entendendo? João 4, vai lá comigo. João 4, 20 a 22, bem rapidinho. Então, uma concepção correta de Deus é importante a respeito das falsas doutrinas. Nós entendemos quem Deus é para que nós possamos ter esse filtro.
é importante porque nós não podemos criar um Deus à nossa imagem. Nós precisamos adorar um Deus que é de verdade, o Deus da Bíblia, ok? E nós não podemos entrar em idolatria. João capítulo 4, verso 20 e 22 diz assim: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele quem adoram. Nós adoramos com conhecimento. Diga, com conhecimento. Pois a salvação vem por meio dos judeus. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Olha que interessante. Jesus confronta a mulher falando assim: cara, seguinte, vocês adoram sem conhecimento, nós adoramos aquilo que conhecemos. E é interessante a continuação da conversa, porque eles discutem a respeito do lugar. E olha só como é importante a gente entender isso também. Muitos de nós, a gente vem para a igreja, para o culto público, porque a gente considera o lugar para adoração. E é também. Só que muitos estão presos só no lugar. Só que a tua vida de adoração de segunda a sábado, ela não acontece. Então a gente está fazendo quase igual eles. Vamos ao monte lá adorar. Só que a realidade neotestamentária não é assim. Deus mora em nós. E não importa, como Jesus disse, vai chegar a hora que não importa mais onde eu estou, se é lá ou é aqui, importa que você me conheça, saiba o que você está fazendo e para quem está fazendo. Amém? O lugar não é mais importante. E muitas vezes a igreja evangélica idolatra o lugar. E sabe, gente, eu entendo, nós como igreja entendemos que um avivamento é mais ou menos assim: Deus resolve se mudar para um lugar físico. Isso aconteceu em Azusa, isso aconteceu em Gales, isso aconteceu em Toronto. Cara, tá lá. Deus resolve, fala, agora minha presença manifesta vai estar aqui. A galera vai para lá, cai na rua lá e tal. Porém, quando essa manifestação objetiva de Deus não acontece, nós precisamos cuidar para que nós não idolatremos o lugar também, onde nós estamos. Só aqui que Deus faz as coisas. Na verdade, Deus faz onde Ele quiser. É Deus. Então a gente não pode idolatrar um lugar. Amém? Vocês estão entendendo? Então falamos sobre idolatria, falamos sobre a importância do conhecimento de Deus. E agora eu quero entrar mais profundo, falando sobre o cultivo de um relacionamento e de amizade e de conhecimento com Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 1. Enquanto você abre, mantenha aberto aí. Sabe, meus amigos, por muito tempo, e agora um testemunho pessoal, tá? Muitas vezes eu tive dificuldade na minha vida cristã de entender Deus como amigo. Por quê? E eu fui entendendo com o tempo o porquê que eu não conseguia. Cara, eu entendia Deus como todo-poderoso. Cara, eu entendia Deus como pai. Cara, legal, Deus é pai. Foi um processo também na minha vida a respeito da paternidade de Deus. Só que chegou uma hora que eu comecei a perceber que, cara, eu tenho problema com a amizade. O que é ser amigo de Deus?
O que é ter esse relacionamento próximo, íntimo, um relacionamento de aliança? E eu comecei a perceber, gente, que eu não tinha amigos naturais. Eu tinha colegas, mas eu tinha uma dificuldade enorme de abrir a minha vida, de falar assim, cara, eu estou sentindo isso, eu tenho problemas com isso, eu tinha dificuldade de uma vulnerabilidade que uma amizade verdadeira exige. Por quê? Porque eu ouvi muito dos meus pais, mais do meu pai, não confie em ninguém. Você tem que confiar no pai e na mãe. O resto, não confie em ninguém. Sempre esteja com o pé atrás com as pessoas. Ele está errado 100%? Não. Maldito é o homem que confia no homem. Ok? Mas a gente está falando de relacionamentos de aliança. E isso feriu meu coração de um jeito que eu tinha muitos colegas, mas ninguém conhecia a minha vida profundamente. E eu não conhecia a vida profundamente de ninguém. Então eu tinha dificuldades de várias coisas a respeito de amizade. E com o tempo o Senhor foi ferindo o meu coração, e eu comecei a perceber, cara, eu não tenho amigo. Jesus, eu quero mudar isso. E eu comecei a fazer o caminho inverso. Eu comecei a encontrar pessoas que eu pudesse abrir o meu coração, onde essas pessoas pudessem pôr o dedo na minha ferida, essas pessoas pudessem falar na minha vida. E como um passe de mágica, Deus foi me inserindo num ambiente de relacionamento, de amizade com Ele. E eu fui entendendo isso. Então olha só, gente, talvez nessa manhã, você olhando para a minha história, rápida aqui, você fala, cara, eu também tenho uma dificuldade. Eu não consigo me abrir com Deus. Eu não entendo como é que eu vou conversar com Deus e abrir meu coração. E olha só, Gênesis capítulo 4, verso 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Outra versão vai falar coabitou, mas eu quero colocar essa conheceu. Diga, conheceu. Vai lá para Mateus capítulo 1, verso 24. Mateus capítulo 1, verso 24 e 25 eu vou ler. Diz assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não a conheceu, enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que esses dois textos têm em comum? A palavra conheceu. Conheceu em Gênesis capítulo 4, verso 1, é a palavra Yadá, Y-A-D-A, a grafia correta, eu nunca lembro se é o chapeuzinho numa palavra, numa letra ou na outra. Mas significa conhecer. Só que essa palavra é utilizada a respeito de um pacto de intimidade e amor. Então quando está falando aqui, e conheceu Adão a Eva, e ela concebeu um filho, como que foi esse conheceu? Foi assim, e aí Eva, beleza? Não, eles tiveram um relacionamento, ok? Então conheceu. E olha só que interessante, Mateus capítulo 1, verso 24 a 25, a palavra usada ali é gnosco, que também é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Ok? O que eu quero dizer com isso? A gente já vai chegar aí. Olha só, o verso 25 vai falar assim: porém, não a conheceu enquanto não deu à luz a um filho. Ou seja, José não tocou em Maria até que Jesus nasceu. Ok? Quando a gente olha para a expressão conhecer dentro de uma cultura hebraica e atentando
corretamente para a narrativa bíblica, o termo conhecer normalmente é relacionado a um pacto de intimidade, relacionamento, casamento, amizade, relacionamento de aliança. Primeira Coríntios 6, 16, 17 diz assim: ou não sabem que o homem se une à prostituta e forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Mais uma vez, falando sobre a união de corpos, de conhecimento, de relacionamento íntimo. Pergunta: qual é o relacionamento que nós temos com Deus hoje? O quanto o conhecemos de verdade? Será que nós temos um relacionamento de aliança? Será que nós temos um pacto de intimidade mesmo? Será que nós conhecemos a Deus de verdade? Ou nós ouvimos falar dele, ou sabemos coisas muito legais a respeito dele? O povo no deserto, Deus chama inúmeras vezes: deixa o meu povo ir para me adorar. Relacionamento. Deus queria o povo perto. Várias vezes. Todo mundo conhece a história, fala todas as 10 pragas, todo o rolê, até que o povo sai do Egito. E daí eles têm um encontro com Deus. E daí Êxodo 20, 19 a 20 diz assim: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Olha que loucura. O povo que Deus tirou do Egito chega para Moisés e fala assim: cara, conversa com ele lá. É mais ou menos assim, tradução da linguagem de hoje: na moral, eu não tenho as moral de subir lá não. Vai lá você. Conversa com Deus e traz para nós. Eles tinham o privilégio de estar perto de Deus, de conhecer Deus ali, mas eles optaram por colocar um intermediário. Preferiam ficar de longe com a sua lista de pedidos e reclamações. Ai, agora não tem carne. Ai, cadê as cebolas? Ai, o pão. Ai, esse pão miserável. Ai... Não parece tão atual quanto as notícias da internet de hoje? Ou melhor, de amanhã? Ao invés de eles se aproximarem de Deus e se relacionar com Ele. Moisés, depois de tudo que acontece com o bezerro de ouro lá, e Deus se indigna, e tem todo o processo ali, acontece lá, pessoas morrem a respeito disso, Deus coloca os levitas morre, se não me engano, 3.000 pessoas nesse processo, porque houve um objeto de idolatria, apesar deles chamarem de Deus, e a palavra ali é relacionada a Deus mesmo. Moisés diz assim: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, para quem está anotando, Êxodo 33, 12, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Mano, eu não sei você, mas nessa hora eu fico com uma inveja gospel de Moisés, porque Deus fala: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Olha o que Moisés está falando: cara, você disse isso a meu respeito, mas eu não estou satisfeito. Me deixa conhecer um pouco melhor quem você é, para que eu possa contar com o teu favor em todo o tempo. Eu não sei, gente, se isso não te empolga, mergulhar em Deus e saber que... O texto continua falando assim: e lembra-te desta nação, lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanharmos pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Deus, se eu não estiver aqui, qual é a minha diferença com quem está lá fora?
pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Eu não sei, gente, mas eu quero que Deus me conheça pelo nome. Eu quero conhecer a Deus de verdade. Eu quero ser um amigo. Eu quero ser esse cara que tem relacionamento com Deus. Não como aqueles que em algum momento da caminhada expulsaram demônios, fizeram coisas muito legais, mas no final dos seus dias, em vez de ele me conhecer pelo nome, ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E não é porque ele não sabe quem ele é, mas porque não tem relacionamento. Os encontros com Deus verdadeiros, que trazem conhecimento de quem Ele é, vão ressignificar a nossa vida cristã. Paulo, Moisés, Davi, tem inúmeros exemplos, gente. E, gente, os tempos que virão, tudo que está acontecendo no mundo, eu não quero ter um discurso fatalista, teoria da conspiração, não. A Bíblia mostra como será o fim. E nós estamos olhando para os tempos e percebendo muitas coisas. E eu quero dizer que aqueles que não conhecem a Deus não permanecerão. Vão se ofender, a ofensa vai tomar o coração dessas pessoas, porque elas não conhecem a Deus como Deus verdadeiramente é. Porque na cabeça delas, elas vão olhar para o que está acontecendo e vai falar assim: o meu Deus não faz isso não. Mas o Deus da Bíblia faz, e prometeu que ia fazer. Você só não conhecia esse Deus. Davi conhecia a Deus e realmente sabia o que ele desejava. Salmo 51 vai falar: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Não tens prazer em holocausto. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Isso você não desprezará. Aqui nesse tempo, o que Deus pedia? Sacrifício. Mas Davi sabia que não era na verdade isso. Cara, eu quero relacionamento. Eu quero um coração quebrantado. Eu não sei, gente, mas duas coisas me chamam a atenção, e eu até anotei aqui agora uma coisa que não estava no esboço. Muitas vezes nós temos medo de conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque o sistema, ou melhor, o modus operandi, o modo de vida de Deus, vai confrontar o nosso modo de vida. Então nós ficamos de longe no monte, pedindo para alguém que seja esse intermediário entre eu e Deus. E eu não quero mudança de vida, eu tenho medo de que Deus peça tudo de mim. Eu tenho medo que Deus mude o meu estilo de vida. Eu tenho medo que Deus, em seu conhecimento, toque em áreas que estão escondidas na minha vida. O medo de Deus de abrir um quarto escuro e olhar a bagunça e falar: agora você vai ter que consertar. Esse medo faz com que a gente olhe e a gente não queira conhecer a Deus. Porque o temor, ele vai fazer com que a gente olhe para essas coisas e fale assim: cara, eu preciso fazer isso. E uma outra coisa que me chama a atenção, que muitas vezes nos paralisam no conhecimento de Deus, é a acomodação. Talvez você é um cristão há de 20 anos, 50 anos, e você parou no tempo. Você parou, falou assim: não, tá bom já o tanto que eu conheço. Eu leio a Bíblia, eu sei quem Deus é, e tá legal. Então você acomodou num estilo de vida seu, e nada te surpreende mais,
porque você não busca isso, porque você está acomodado no conhecimento que você tem. Só que Moisés, que Deus falou assim: mano, eu te conheço pelo nome. Moisés fala assim: permita que eu te conheça mais um pouco. Permita que eu vá um pouco além, porque eu não estou satisfeito. Eu preciso de você. Se Moisés falou isso, desculpa, mas a gente não tem desculpa nenhuma. A gente trata Deus, muitas vezes, quando a gente tem medo, voltando para o medo, como aquela criança que vai a primeira vez no mar. Sabe? Você vai lá, põe o pé e sai correndo. Tá bom já. Se diverte, tá legal. Vai lá e põe o pé de novo. Mas você nunca mergulha mais fundo. Você nunca dá passos em direção a algo mais profundo, onde você perca o controle. Porque é isso que Ezequiel 47 fala. Cara, vai chegar um momento que você vai perder o controle. E aí, está disposto? Para conhecer a Deus é assim. Não existe conhecer a Deus e permanecer dono da sua própria vida. Não existe. A matemática do reino é diferente. Perder é ganhar, morrer é viver. Você foi chamado para um lugar de morte, para que você conheça. E mais uma vez isso confronta um estilo de vida que nós, como cristãos, nós só queremos as bênçãos, nós queremos uma vida próspera, nós queremos algo legal. João capítulo 17, verso 3, vamos lá. Faz sentido, gente? Estão entendendo? João capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ponto. A vida eterna é essa: conhecer a Deus para sempre. E o para sempre, eternamente, começa hoje. A pergunta é: a nossa expressão de vida terrena hoje mostra realmente um desejo de conhecer de eternidade a eternidade de Deus? Por que esperar a eternidade, se eu posso começar a partir de hoje? A conhecer mais profundo a Deus, a estabelecer um relacionamento de amizade, de aliança com Deus. Deus nos fez para isso. Marcos capítulo 12, verso 29 a 30, não precisa abrir. Jesus respondeu: o maior mandamento, o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E é isso. Agora eu te pergunto: como amá-lo de verdade, nesse nível de amor, sem conhecer? A gente canta: quero conhecer Jesus. Nós precisamos amá-lo de verdade, e para isso nós precisamos conhecê-lo. Você ama sua esposa porque você conheceu ela, você conhece ela. Você ama seus filhos, Deus imprime, né? É interessante que Deus imprime um amor paterno dentro de nós, e parece que esse amor só aumenta quanto mais você conhece cada fase da vida. Você olha para o filho e fala assim: meu Deus, agora ele baba, que legal. Nossa, parece que meu coração explodiu porque ele fez brrr. Certo? Porque você está conhecendo. Sabe, gente, a gente pode ouvir falar dele,
Talvez a gente vá culto após culto, reunião após reunião. Cara, talvez você está aqui faz 20 anos de vida cristã e você sabe em coisas incríveis a respeito de Deus. E sabe, muitas vezes a gente tem colocado Deus no mesmo patamar de artista, influencer, sabe, jogador de futebol, pessoa famosa. Porque todo mundo sabe um pouco da vida dessas pessoas, mas ninguém conhece essa pessoa de verdade. Então Deus para nós é esse artista, que a gente vê a vida no Instagram e fala assim: nossa, olha só, agora ele tem uma casa nova. Nossa, eu fiz um tour. Sério, gente, me desculpa, deixa eu abrir meu coração. A pessoa comprou uma casa nova. Daí ela pega a câmera. Olá, seguidores. Venham aqui ver minha casa nova. Essa aqui é minha jacuzzi. Mano, a gente tem gasto as nossas vidas vendo essa porcaria. E daí as conversas das mesas assim: você viu que fulano comprou uma casa nova? E talvez as nossas mesas, Deus, gente, que a gente pseudo fala que nós conhecemos Deus, nós estamos jogando um monte de informação que a gente sabe de Deus, mas a gente não conhece Deus de verdade. Você viu que Deus é grande? Que maravilhoso. Mas aquilo não feriu nosso coração ainda e nós não conhecemos Ele de verdade. Deus é nosso colega e não nosso amigo de verdade. Mas amá-lo de verdade é apenas conhecendo, meus amigos. Isso é uma construção. Se nós queremos realmente restaurar o primeiro mandamento, o início de tudo, nós precisamos conhecer Deus de verdade. E para eu entrar no final, a gente vai para uma história muito conhecida de todos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Se você não conhece a vida de Jó, Jó foi aquele cara que era bem legal. Ele era um cristão bem massa. Traduzindo, Jó era um cristão bem legal, assim. Todo mundo olhava e falava: nossa, Jó é um bom cristão, legal. E de repente Deus tirou tudo de Jó. Jó perdeu tudo. E daí Jó tinha amigos que falavam assim, acusavam Jó de um monte de coisa. Uma pessoa em específico falou assim: amaldiçoa seu Deus. E Jó entrou numa crise e começou a questionar Deus em algum momento ali da caminhada. Só que Jó, capítulo 38, depois de toda a conversa com cada um dos amigos dele, Deus chega no capítulo 38 de Jó. E Deus fala assim: agora eu vou responder você. E daí ele fala assim: então, do meio de um redemoinho, pausa, Deus apareceu no meio de um redemoinho. Você imagina você reclamando da vida e de repente vem um redemoinho. Fala assim: mano, ainda vai vir um redemoinho. E Deus aparece no meio do redemoinho e fala com Jó. O Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? E dele continua: cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E daí ele começa 2 capítulos, Deus falando quem ele é para Jó. Cara, eu vou até abrir aqui, porque é muito bom esse texto. É tipo assim: Jó, levanta a bunda da cadeira aí, ó,
e vem na minha presença como homem, que eu quero falar quem eu sou agora para você. Vai lá comigo, Jó capítulo 38. A partir do 4 ele fala assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmados as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam com alegria. E ali começa. Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta? E Deus vai se apresentando para Jó. 2 capítulos, 38, 39 ali, só Deus se apresentando. É uma jornada de meditação, de Deus falando com ele quem ele era. Ele faz perguntas, fazendo Jó pensar e reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Deus aponta para os seus atributos. E aí a gente chega no capítulo 42. Vai lá comigo, capítulo 42. Que foi o primeiro texto que eu li. Mas eu quero desde o 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar e farei perguntas e você me responderá. E daí Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu quem Deus era e reconheceu que ele não entendia e não conhecia quem Deus era. E ele fala: eu te conhecia só de ouvir. E sabe, meus amigos, essa manhã eu queria te fazer refletir a respeito disso. Quantos de nós estamos conhecendo a Deus só de ouvir? Quantos de nós estamos cantando canções, estamos cantando canções só da boca para fora e não sabemos o que estamos cantando? Quantos de nós estamos vivendo uma vida que nós consideramos piedosa, mas na verdade é uma vida sem conhecimento de Deus? Ah, Deus, nos livre de um conhecimento fake. E para acabar, meus amigos, prática. Como que nós entramos nesse lugar de conhecimento? Eu acho que o primeiro passo essa manhã é nós entendermos em que nível nós estamos, se realmente conhecemos ou não a Deus, ou o quanto nós conhecemos, e nós entendemos quais são as coisas que nos impedem de conhecer. Eu falei de medo, falei de acomodação aqui, mas o teu pode ser outra coisa. E após isso, existe uma coisa chamada Bíblia. Nós encontramos conhecimento de Deus nas Escrituras. Você não pode conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Nós podemos falar assim: nós somos muito usados por Deus, nós profetizamos, nós temos dons. Ontem mesmo eu fiz a perna de uma pessoa crescer. Só que sem conhecimento bíblico e sem conhecimento de quem Deus é. Muitos farão milagres nos últimos dias, mas não
apartai-vos de mim que não vos conheço. E isso eu não quero desestimular você a exercer os dons, mas que você exerça os dons, mas entenda que existe algo maior. Sabe por quê? Lázaro ressuscitou, sim ou não? Mas ele morreu de novo. Ok? Quantas pessoas já foram curadas e depois faleceram? Os dons, eles servem para apontar para Deus. E para duas coisas. Primeiro, para dar a glória a Deus. E segundo, para Deus mostrar o quanto nos ama. A edificação do corpo de Cristo. Mas existe algo maior, que é o conhecimento de Deus. E isso a gente encontra na palavra. Como que você sabe que Deus é bom? Porque Deus disse que Ele é bom na palavra. Como que você sabe que Deus é misericordioso? Na palavra. Como que você sabe que Deus é eterno? Na palavra. Como que você sabe que Deus é infinito? Na palavra. Nós precisamos mergulhar de verdade numa disciplina, num cuidado, num zelo pela palavra de Deus. Jesus. Segundo, nós temos sim as nossas experiências. Nós somos carismáticos, pentecostais. Nós queremos sim rodar no manto. Nós queremos cair para trás e ter eletricidade. Cair, levantar, cair de novo. Visão, audição. Sim, nós queremos, e isso faz parte da vida cristã. E Deus vai te dar experiências místicas, mas também vai te dar experiências pessoais, que vai fazer com que você conheça mais a Ele. Por exemplo, você está sem R$1 na conta, R$0, e de repente, Deus levanta o irmão da igreja e faz um pix para você. Assim, meu Deus, mas ele nem sabia. O que aconteceu? Ele acabou de ter a experiência com Deus provedor, que cuida dele e ama ele. Então saiu de um Deus provedor que eu entendia na Bíblia, e eu tive uma experiência pessoal com o Deus da provisão. Amém? E outras mais, enfim, não dá tempo de falar tudo, senão vocês vão embora. Mas é importante dizer que experiências místicas e experiências pessoais não têm nível de doutrina. Não está no mesmo nível de doutrina. Ok? Então a tua experiência é a tua experiência. Ok? Então quando eu conto uma experiência e coloco ela a nível de doutrina, você fala assim, herege detectado. Ok? Porque a tua experiência, gente, é a tua experiência. Ok? E muito mais, você precisa julgar a sua experiência à luz da Bíblia. Ok? A doutrina precisa mostrar onde que é essa experiência aí. Ok? Somos uma igreja bíblica, somos uma igreja carismática, sim, fluímos nos dons e amém. Mas existe uma regra de fé. Deus não vai contra Ele mesmo. Ponto. Terceiro, comunhão com o corpo. Vamos voltar lá rapidão. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá no início e começar de novo. Mentira. Vamos lá. Olha só. Se liga aqui. Comunhão com o corpo. Cadê? É importante que nós tenhamos a comunhão com o corpo. Isso revela Deus. Revela quem Deus é para nós. Ele designou uns para apóstolos, uns para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, a unidade que a fé e o conhecimento de Cristo Jesus produzem e amadureçamos. Então o corpo faz com que nós conheçamos a Deus. Então não existe você falar assim, eu sou igreja. Ou se você está fora da igreja e fala assim, eu conheço a Deus. Você pode conhecer parte de Deus, mas você está perdendo uma grande parte, que é o corpo de Cristo. Você precisa estar inserido nele. Amém? E graças a Deus chegamos no final. Jesus. E é óbvio, tá, gente? Nós falamos
da palavra de Deus, nós falamos da comunhão com o corpo, nós falamos sobre as experiências pessoais e místicas, mas eu não posso deixar de falar das disciplinas espirituais. A oração, o jejum. Isso vai fazer com que você conheça mais a Deus. E não para que você seja um fariseu religioso, mas que você realmente entre num lugar de conhecimento de Deus verdadeiro. A palavra de hoje, meus amigos, é para nos levar a um lugar de reflexão mesmo, a respeito se realmente a gente conhece a Deus, e se estamos posicionados num lugar realmente de relacionamento. A pergunta que precisa ecoar nos nossos corações hoje: eu conheço Deus de verdade? Eu estou conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo? Porque é isso que fala Oséias 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é grande demais para encaixar na nossa caixinha e a gente achar que a gente já conhece tudo. Como Moisés, Deus fala que conhece a ele pelo nome, mas Moisés fala assim: Deus, eu queria mais. Então que essa manhã a gente possa avaliar a nossa vida. Isso é para também nos impulsionar a viver um relacionamento mais profundo com Deus, de conhecimento verdadeiro. Olha como é importante conhecermos, gente. Fez sentido? Amém? Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Senhor, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos essa manhã aqui. E eu oro que o Senhor primeiramente possa nos falar, possa nos mostrar onde estamos perdendo o Senhor de vista. Onde que talvez nós tenhamos parado na jornada, ou o porquê que eu não avanço na jornada de conhecimento. Senhor, nos revele, mostra ao nosso coração as lacunas na nossa vida onde nós precisamos corrigir. Assim como eu contei a respeito do meu testemunho, a respeito de amizade, Deus, que os meus irmãos aqui consigam reconhecer o Senhor nesses pequenos detalhes, para que eles possam mergulhar mais profundo em quem você é. Senhor, nós nos arrependemos essa manhã por todas as vezes que nós entramos na Tua presença apenas com as nossas listas de pedidos, reclamações. Por muitas vezes nós dizemos que nós conhecemos o Senhor, mas nós nos apresentamos diante de você apenas para pedir coisas. E nós sabemos, Senhor, que não está errado pedir, não está errado clamar, não está errado bater na porta. O que está errado é se a gente só faz isso. Nós não queremos tratar o Senhor como um colega. Nós não queremos tratar o Senhor como uma pessoa que nós vamos até você simplesmente com interesses. Senhor, nós não queremos uma busca interesseira no nosso meio. Nós sabemos sim que o Senhor é um Pai de amor, que vai nos dar muita coisa, e amém por isso. Mas esse não é o nosso maior objetivo. O nosso maior objetivo é te conhecer. O nosso maior objetivo é mergulhar no conhecimento de quem você é. Revele a nós os seus atributos. Revele a nós quem você é de verdade. Deus, nós nos arrependemos. Deus, nós pedimos perdão pela nossa vida cristã de vitrine.
Nós pedimos perdão por uma vida cristã onde as pessoas olham para nós e falam: eles são incríveis, cara, eles são demais. Senhor, nos arrependemos essa manhã. Nós não queremos viver uma vida fake. Nós não queremos dizer que conhecemos, mas não conhecemos de verdade. Jesus, nos leve a uma vida piedosa, verdadeira. Tira, arranca todo o medo do nosso coração, Senhor. Eu oro que o Senhor nos envolva essa manhã com o seu amor que lança fora todo o medo, para que possamos conseguir passar da fase da fase rasa e possamos ir um pouco mais profundo. Senhor, nos perdoe pela acomodação, pela zona de conforto. E eu oro essa manhã: empurra-nos da zona de conforto. Empurre-nos dessa zona de conforto, para que possamos ir mais profundo, para que possamos ir mais fundo, conhecer novas facetas de quem você é. Deus, nós não queremos ser enganados por falsas doutrinas. Nós não queremos ser levados pelas doutrinas, como se fosse pelo vento, para lá e para cá. Mas queremos estar firmados numa fé inabalável, que parte de um conhecimento verdadeiro de Cristo, de Deus, de Yahweh, o Deus verdadeiro e relacional. Jesus. Deus, nós nos arrependemos essa manhã também de talvez termos criado um Deus à nossa imagem. Nós oramos para esse Deus achando que é você. Senhor, revela o falso entendimento, revela no nosso coração e através da sua palavra, que os meus irmãos aqui a partir de hoje possam olhar para a palavra e falar: aqui tem um falso entendimento, eu não entendia dessa forma. Eu oro que o Senhor destrua os fundamentos errados. Senhor, exploda com aquilo que está firmado no lugar errado. Eu oro que a nossa comunidade aqui, Senhor, nós falamos sobre a pedra angular, nós falamos sobre um firme fundamento, mas nós queremos como comunidade que a marca nossa também seja: estamos firmados numa revelação verdadeira de quem Deus é. Como comunidade, nós nos arrependemos por todas as vezes que talvez firmamos a nossa fé em um lugar errado. Jesus, nos leva também individualmente ao conhecimento. Nós não queremos chegar no grande dia e o Senhor olhar para nós e falar: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Senhor, eu oro que nós tenhamos aqui uma comunidade de amigos de Deus. Amigos de Deus. Amigos de Deus, que conhecem a sua voz, conhecem o seu coração, e o Senhor reparte o seu coração com eles. Jesus. Senhor, fere essa comunidade com uma adoração verdadeira, que nós possamos adorar aquilo que nós conhecemos, independente do lugar onde estamos, independente da música que está tocando, independente do ministro que está louvando, independente do que está acontecendo.
nós fixamos os olhos no conhecimento que temos de Deus e respondemos a esse conhecimento em adoração verdadeira. Deus, que assim como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora meus olhos te veem, que possamos ver. Fortalece a igreja para os últimos dias, com o conhecimento no lugar certo, o conhecimento verdadeiro de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado, Jesus. Que o Senhor fira o nosso coração com o conhecimento de quem você é, para a glória de Deus. E gente, nós vamos participar da ceia agora. Se você quiser, você já pode ir se preparando. Eu vou ler um versículo aqui, trazer um entendimento rápido sobre isso e explicar para vocês como que a gente vai fazer hoje, que é um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. Eu vou explicar isso antes e depois eu vou ler o versículo, ok? A gente sempre, já faz algum tempo que as ceias nós fazemos com aqueles cálices que vem ali, né, o suco e o pãozinho ali por cima, certo? Isso é o normal, a gente vem fazendo assim. Esse mesmo cálice, ele está ali em cima hoje, então você pode depois passar ali, pegar para ceiar, né, com a sua família. Enfim, a gente sempre fala, não ceie sozinho. Mas ali embaixo você vai ver que tem cálice somente com o suco, e você tem uns pães ali, tipo, eu acho que é tipo esse pão aqui, né? Né? Qual que é a ideia? A gente não está virando judeu, amém, irmão? Daqui a pouco, não estamos voltando para isso. Só que a gente sempre tem falado o quanto a ceia tem a ver com o conhecimento do corpo de Cristo, com o relacionamento entre os irmãos. É uma aliança que nós fazemos entre os irmãos e com Cristo, amém? E para talvez trazer isso um pouco mais à tona, nós vamos começar também a fazer a ceia com os pães maiores. Então qual que é a indicação para você? Você tem ali em cima, como eu falei, o que a gente sempre usa, pãozinho cortadinho já com o suco. Ali embaixo você vai ter cálice só com o suco, alguns pães já repartidos. Então, por exemplo, você vai cear com a sua família, você pode ali pegar um desses pães já repartidos, e aí vocês podem trocar esses pães, orar uns pelos outros. E se você é líder de Livingston aqui e está com a gente, e você vai cear com um grupo maior, se você cear com toda a sua Living, por exemplo, você pode pegar um pão desse maior ali embaixo, você vai reunir a sua Living e você pode repartir esse pão e ir entregando os pães para o pessoal do seu convívio ali, do seu relacionamento. Ficou claro? Simples, né, irmão? A gente vai migrando por isso. Exato, como a nossa pastora Patrícia. Ou esse ou aquele, né, irmão? Então ou você pega aqui, ceia com um pedacinho, ou você vai lá embaixo, você pode pegar o pedaço maior. Se você é líder, pode pegar esse pão grande inteiro e repartir. A ideia, né, continua a mesma, o pão e o cálice, amém? Eu vou ler um versículo rápido aqui. Agora que você já entende, você já pode ir pensando de que maneira você vai fazer. Mateus capítulo 26, eu vou ler do 26 ao 30, que é justamente a passagem onde Jesus está ceando com seus amigos, que é obviamente o mesmo texto que Paulo usa lá em 1 Coríntios. Enquanto comiam a ceia da Páscoa, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desde essa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a instituição
da ceia é para sempre, a gente guarda isso até que o Senhor volte. Nós ceiamos, nós compartilhamos do sangue de Jesus e do corpo de Jesus, nós relembramos a morte dele na cruz, o que fez com que a gente pudesse ser remido dos nossos pecados e aguardar o retorno dele para reinarmos eternamente junto com ele. Então você não precisa esperar uns aos outros, a gente vai comer o pão junto e beber o cálice junto. Só não ceie sozinho, ceie com alguém. E você pode fazer dessa maneira. Ali em cima, mais uma vez, você tem o cálice já com o pãozinho, e lá embaixo o cálice separado. Os líderes, aí nós incentivamos, juntem as livings, peguem esse pão maior e repartam, amém? Fique à vontade, depois de ceiar você já está liberado. A ti está